Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo final de semana a todos nós. Neste vídeo nós vamos falar sobre a grande contratação que o Grêmio fez e que não ganhou esse destaque ainda, mas eu preciso aqui trazer os detalhes para vocês, porque esse é o profissional que pode realmente tocar a reestruturação para mudar o Grêmio de patamar, algo que estamos precisando. Vamos falar aqui sobre dificuldades importantes para o jogo contra o Fluminense na terça-feira na Arena pelo Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada da competição, e vamos falar sobre o nosso rival, que tomou 5-1 na paleta para o Vasco da Gama e se encaminha para jogar a segunda divisão em 2026. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal. Muito obrigado pelos 70 mil inscritos, muito obrigado. Batemos a meta, ultrapassamos a meta. Muito obrigado pelo carinho, fruto de muito trabalho e credibilidade, graças a todos vocês aqui confiando no trabalho e acompanhando diariamente. 70 mil inscritos, uma marca muito importante, muito obrigado mesmo. Vai também, claro, ativando as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio, 2 vídeos por dia aqui no canal, um no final da manhã e outro à noite, e claro, vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O nosso rival está caminhando a passos largos para a segunda divisão. O Internacional conseguiu a façanha de tomar 5-1 do Vasco, que não ganhava há 5 rodadas. O Vasco totalmente enfiado numa situação turbulenta, com 42 pontos, ainda podia ser rebaixado, ou seja, entrou em campo também pressionado, mas o São Januário foi um caldeirão e empurrou o time para cima do Inter. E é incrível, né? Como a gente vê que a nossa arena lotada, ela empurra nosso time, traz uma outra atmosfera, uma outra energia, e a gente quase sempre vence com a arena lotada. Isso acontece com a maioria dos clubes do futebol brasileiro. Com o Inter é justamente o contrário, né? Quando o Inter tem uma grande decisão em casa, o Beira-Rio lotado, eles sucumbem, bate a pressão e os jogadores pipocam, amarelam, sei lá qual a melhor expressão. É incrível isso. E para nós gremistas é óbvio que é muito bom assistir toda essa situação de camarote. Quando eu estive lá nos Donos da Bola de São Paulo com o craque Neto, eu falei para ele, se o Inter chegar na última rodada, mesmo que precise apenas de de uma vitória contra o Bragantino, não ganha. Será rebaixado. E esse cenário está se desenhando. O Inter conseguiu o mais difícil, que era ganhar do Ceará fora de casa. Claro, pela expulsão do Vina, que foi infantil, né? Jogaram com um a mais o jogo inteiro. Quando ganharam esse jogo, eu tinha a certeza de que o Inter não seria rebaixado. Eles começaram ganhando em casa do Santos, que é fraquíssimo, e conseguiram tomar o empate. E ontem foi uma derrota de rebaixado. Pelas informações que a reportagem da Bandeirantes traz com o Leonardo Moll e o Leonardo Sonda, o grupo do Inter está rachado. O grupo do Inter está completamente rachado. Tem várias brigas internas, não há nenhum tipo de confiança no trabalho do treinador, que é pífio, 36% de aproveitamento apenas. O Inter está se encaminhando para a segunda divisão. E isso é muito bom para nós gremistas. Ah, mas se o Inter for para a Série B, vai diminuir o tamanho do Inter e isso vai complicar todo o Rio Grande do Sul. Eu não vejo dessa forma. O Vasco foi para a segunda divisão 1 milhão de vezes, é o maior rival do Flamengo. Há uma distância gigantesca entre Flamengo e Vasco. E não é porque o Vasco está mal há muito tempo que o Flamengo não conseguiu crescer, pelo contrário, foi quando o Flamengo mais cresceu. Então, eu quero mesmo que o Inter vá jogar a segunda divisão em 2026. Tenho muito receio que o São Paulo entregue a paçoca no próximo jogo, porque o São Paulo é filho eterno do Inter, né? Então, tomara que o São Paulo possa, no mínimo, sustentar um empate. O empate já seria bom, já. O empate já seria bom. Hoje ficaremos atentos no jogo do Vitória, que joga em casa contra o Mirassol, e no jogo do Ceará, que joga em casa contra o Cruzeiro. Se o Vitória ganhar, mesmo que por um placar mínimo, o Inter entrará
na zona de rebaixamento. É bom que o Ceará também ganhe, porque o Ceará tem um pontinho só a mais do que o Inter. Vamos torcendo para que o nosso rival jogue a Série B em 2026. Olha só, nós estamos livres da Série B, mas temos um objetivo: chegar na vaga na pré-Libertadores. Para isso, precisamos superar os adversários ali do Campeonato Brasileiro para conseguir a 8ª posição e depois torcer que o campeão da Copa do Brasil seja o Fluminense ou o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro vai terminar e ainda não teremos a definição da Copa do Brasil. Ela ocorre só depois, então ficará ainda essa tensão. Mas precisamos fazer a nossa parte, pelo menos, mesmo que a gente não dependa somente de si. Fazer a nossa parte é ganhar do Fluminense na terça-feira em casa e na última rodada ganhar do Sport fora de casa. Vamos combinar que isso é, entre aspas, tranquilo, mas eu quero dizer para vocês que contra o Fluminense não é tão tranquilo assim. Teremos uma partida bem difícil contra o Clube Carioca por 2 motivos principais. O primeiro deles é que o Fluminense está embalado, né? Aplicou uma goleada histórica no São Paulo, vem cheio de confiança para Porto Alegre. E o segundo é que nós não teremos alguns jogadores bem importantes. Até agora, o Grêmio não conseguiu a liberação do Marlon. Por enquanto, ele é desfalque para o jogo. O substituto é o Lucas Esteves, muito inferior. Não teremos o Amuso, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem será o substituto? Bom, se for o William, tá. O William é uma característica totalmente diferente, mas tem muita qualidade, né? Só que nós perdemos o drible, a velocidade por aquele lado, e o ideal seria que o William jogasse por dentro, no lugar do Edenilson, porque colocar o William pelo lado significa que o Edenilson permanecerá. Isso é um problema, ainda mais para jogos em casa. Então eu tenho receio, até porque o William não está 100%, está voltando de lesão, etc. Talvez o Mano, inclusive, não coloque o William, coloque o Pavon. E a gente sabe que o Pavon tem as suas limitações, embora viva um bom momento, né? Mas pelo lado esquerdo não dá para contar com o Pavon. É complicado. Aravena talvez seja a opção menos pior, mas ele é muito menos do que o Amuso. Então temos um problema para esse jogo, para substituir o Marlon, o Amuso e o Carlos Vinícius. No caso do Carlos Vinícius, nós sabemos que o substituto é o André Henrique, que é melhor do que qualquer um dos pontas ali, Aravena, Kiki Oliveira, Pavon, né? Para comparar com a substituição do Amuso. É melhor também do que o Lucas Esteves, para comparar com a substituição do Marlon. Mas é muito menos, o André Henrique é muito menos do que o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é o nosso artilheiro, o homem de área, referência, que prende o zagueiro, né? Preocupa toda a defesa adversária. Então, gente, com Lucas Esteves, com qualquer um dos escolhidos para o lado esquerdo, a não ser que seja o William, mas aí tem cobertor curto porque joga o Edenilson, e com o André Henrique, teremos dificuldades. O que eu faria? Eu colocaria o William e não colocaria o Edenilson igual. Eu colocaria o Cristaldo. Eu colocaria o William e o Cristaldo. Ou então o Monsalve, se tiver condições. Essa seria a minha escolha para o jogo contra o Fluminense. E para fechar, nós precisamos falar sobre a grande contratação. O Grêmio acredita que fez uma grande contratação. Quando eu converso com as pessoas nos bastidores, né, eu comecei a questionar muito nos últimos dias o seguinte. Gente, nós estamos aqui falando em muitas saídas e obviamente que elas são necessárias porque o Grêmio precisa oxigenar e muito a sua folha salarial, né, seja para não gastar tanto quanto está gastando, mas também para abrir espaço para jogadores, né, contratações pontuais. E a gente tem falado aí sobre vários nomes. Mas o Grêmio tem as suas dificuldades financeiras. Como fazer isso? E o que mais me aponta é o seguinte: contratamos um profissional de excelência para cuidar das finanças do clube. Eles classificam como a grande contratação para 2026. É evidente que o Grêmio vai contratar jogadores e alguns vão animar bastante, pelo que se diz, outros mais ou menos, enfim, outros nem tanto, mas acima de qualquer contratação para o elenco, acima da contratação do treinador, acima de qualquer saída que possa animar, uma contratação na diretoria está acima. E eu nem estou falando do Paulo Pelaipe, que foi contratado, que também é elogiadíssimo, que também a gente tem muita expectativa. Eu estou falando do CEO, gente, o Alex Leitão. E quando eu falo do Alex Leitão, a gente não está falando de um cara que conhece o mercado. Não, ele não vai trabalhar para contratar jogadores. Ele vai trabalhar para ajustar o Grêmio financeiramente.
Ele conhece muito deste tema. Aliás, o presidente Odorico Roman é da área da economia, é graduado e pós-graduado na área da economia. Então o Grêmio tem pessoas qualificadas. Se vão fazer um bom trabalho ou não, nós não sabemos, esperamos que sim. Mas uma coisa é fato, são qualificadas, muito qualificadas inclusive, para cuidar da saúde financeira do Grêmio. O Alex Leitão tem experiência no futebol. É diferente de contratar um CEO que foi muito bom em empresas. Não, é bem diferente. O cara precisa conhecer clube de futebol, que a lógica é outra. E ele trabalhou em vários clubes. O Alex Leitão é considerado pela nova diretoria a grande contratação, não para 2026, não para gestão apenas, mas a grande contratação para a instituição, que vive um momento preocupante financeiramente, com uma dívida que foi dobrada, que foi duplicada pela atual diretoria. Então o Alex Leitão ele chega com toda a qualificação para fazer um trabalho realmente muito duro, enfrentar um desafio, mas fazer algo muito importante pela instituição, pelo prosseguimento do Grêmio. Essa é a grande contratação classificada pela nova diretoria e eu só ouvi, de fato, referências positivas deste profissional Alex Leitão, não só do Grêmio, porque, ok, quem está contratando, óbvio que vai rasgar elogios. Não, pessoas de fora, pessoas que não têm nada a ver com o Grêmio, rasgam elogios para esse profissional. Alex Leitão, desejo boa sorte, que ele possa encarar da melhor forma o desafio e fazer um bom trabalho à frente do Grêmio. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, qualidade absurda, não para de crescer por conta disso, é muito sucesso. Procura mais próxima de ti no site ou no Instagram. Estão abrindo novas lojas, uma em Torres, para aproveitar no litoral, e outra em São Paulo, para a galera do centro do país, muitos de São Paulo acompanham aqui o canal, vai ter a Hora do Pastel por aí também. Procura mais próxima de ti. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, isso é Hora do Pastel. Com o cupom GRENAL10 tu ganha 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.